Fala pessoal, salve, salve família, eu sou Antônio Alaí, está iniciando agora mais um episódio do Camaçari Pode Mais. Hoje eu estou aqui saltitante porque nesse episódio de hoje a gente vai falar com um cara que vai trazer informações assim importantíssimas a respeito de uma cultura, de um movimento cultural religioso que é pouco conhecido no Brasil, mas é muito importante, muito interessante. Hoje eu estou aqui com Viegas Benjamin, mais conhecido como Jimmy, Exato. que vai falar sobre a cultura Rastafari. A gente está acostumado aqui no Brasil em associar a cultura Rastafari com o movimento do reggae, mas a cultura Rastafari vai muito mais além do que isso. Não é isso, Jimmy? Seja bem-vindo. Tudo bem? Saudações, em primeiro lugar, aos que estão nos ouvindo e vendo, acredito eu. Em nome da Sua Majestade Imperadora Haile Selassie Jah Rastafari. De fato, o Rastafari é muito mais profundo do que muitos podem imaginar. Pela essência do que é o próprio Rastafari. Começando mesmo por interpretar o próprio Rastafari pela palavra, né? O Rastafari significa cabeça criadora. Nesse caso, o Ras significando cabeça e o Tafari criador. Sim. E esse nome nasce de um rei africano, sim, que governou a Etiópia vamos dizer, nos últimos tempos, tendo em conta a resistência contra a colonização em África. Mas deixa a desejar aqui que há muita história por detrás do próprio rei, né, que tem a ver com a própria profecia. Sim, porque podemos ver também, nesse caso, a própria Bíblia como a chave padrão do próprio Rastafari. Quer dizer, que não se pode falar do Rastafari sem a Bíblia. Então, se formos a ver, existe uma diferença do movimento reggae nessa questão. Porque se você for a ver, em nenhum momento o movimento reggae usa a Bíblia. Mas o movimento Rastafari não existe sem a Bíblia. Portanto, entendi, já é uma forma de podermos comparar, né, esses movimentos. Mas já que também salientar, nesse caso, a questão do reggae ser a evangelização do Rastafari. Sim, por isso que muitos de nós, inclusive eu propriamente, tornei-me Rasta a partir da música, ouvindo reggae, né? Que o Bob Marley. Você é de Moçambique. De Moçambique. África. O movimento Rastafari, ele se iniciou, ele teve origem na Etiópia. Exato. Porque a gente acredita, tem a ideia que o Rastafari está muito ligado à Jamaica, né? Sim. Mas iniciou na Etiópia. Rastafari, na verdade, era um rei? Foi um rei da Etiópia. É um rei, sim. Mas é um rei que nasce da linhagem do rei Salomão, nesse caso da raiz de Davi. E o rei Salomão que nos vem pela passagem até do próprio Jesus Cristo, quando vamos ver a profecia, né? No entanto, que Jesus Cristo, quando ressuscitou, falou com os discípulos. Se olharmos para a Bíblia em João 16, veremos isso, né? Essa conversa, esse diálogo que Jesus Cristo teve com os seus discípulos, consolando-os para que não ficassem tristes, porque ele ia. Mas essa ida não era ida somente para tornar os discípulos órfãos. Ele prometeu que ia enviar um consolador, que esse consolador viria para fazer a justiça. Portanto, aí estamos a assumir que o Rastafari, como rei africano, tendo em conta a sua coroação, em 1930, 2 de novembro de 1930, na Etiópia, que essa coroação deu-lhe o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão conquistador da tribo de Judá, que tem Apocalipse 19, 16, e também deu-lhe o título do Espírito Santo. Sim, quando ele foi coroado, foi dado pelos próprios sacerdotes do cristianismo ortodoxo que já vinha se vivendo em África, que também tem a sua proveniência dessa longa história do encontro da rainha Sheba e o rei Salomão. Sim, no entanto que quando houve esse encontro do rei Salomão e a rainha Sheba, o casamento houve um relacionamento até íntimo, né?
se formos aprofundar, não pela Bíblia, mas pelos livros que a gente tem no movimento Rastafari, o caso de Quebra Nagaste, que é a história dos reis, a glória dos reis. O livro prova que o rei Salomão se relacionou com a rainha Sheba. E daí, pronto, tendo em conta a volta, né, da rainha, porque deixou tanto presente para o rei, pela admiração que tinha, muita história que a própria Bíblia revela, ela percebeu-se em casa na Etiópia que estava grávida. E aí anunciou ao rei Salomão que nesse relacionamento ela concebeu. E pronto, né? Posteriormente, quando o filho cresce, nesse caso que se chamava Menelik, Menelik Ai, o rei Salomão convidou o filho, né, para o visitar. E quando o Menelik foi visitar o rei Salomão, no encontro, tendo em conta o amor que o rei Salomão tinha pela rainha, ele estimou o filho da rainha e acabou lhe herdando a Arca da Aliança. Quer dizer, passou para ele a Arca da Aliança e disse: vai para o seu continente, seu país, e construa um reino. Portanto, dessa linhagem, desse reino, do rei Menelik Ai, passou-se por Jesus Cristo, que também profetizou que ia voltar, e na 20ª, 25ª geração, nos aparece o rei Haile Selassie, que, pela interpretação, né, da língua que fala-se na Etiópia, Amharic, significa Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo tinha prometido o Espírito Santo. Sim. Então, com a coroação do rei Haile Selassie, Jah Rastafari, estava-se a consumar a vinda de Jesus Cristo nesta geração, com novo nome, com nova estrutura, com novo poder, porque ele primeiro veio como ovelha e agora ele vem como leão. Sim. Deixa eu entender. Então você está me dizendo que a cultura Rastafari, além dessa ideia que a gente tem do movimento reggae no Brasil, está muito distante disso, né? Essa cultura Rastafari, ela não tem muito a ver com esse movimento reggae. Não, com o movimento reggae, vamos dizer, na essência não temos nada a ver, mas o reggae nos pertence. O reggae pertence ao movimento Rastafari. Entendi. Não existe reggae sem o movimento Rastafari. Agora, a questão é como, por exemplo, no Brasil, usam o reggae. Eles não usam como a própria mensagem propagada no reggae propõe. Vão usando de uma forma misturada, de moda, de estilo, embora também seja o caminho, né? Porque quando a gente entra em contato com o reggae, estamos entrando em contato com o Rastafari. Assim, agora, depende de como é que o Rastafari vai encontrar o nosso coração, assim, e o nosso intelecto. Porque podemos até ouvir o próprio reggae e não percebermos o que está nos chamando a atenção ou está nos convidando para um modo de vida que é o próprio Rastafari. Assim, então, no Brasil, usa-se o reggae como estilo, como diversão. Assim, então, não se usa o reggae como um alimento espiritual. No entanto, né, que é uma música gospel, como se chama, né, uma música evangélica. Então, o reggae, na verdade, é um evangelismo africano. É um evangelismo Rastafari. Que nos é uma música que pertence ao movimento. Exatamente. Como que é usado como evangelização. Exatamente. Como a música gospel. Exato. E também, nesse caso, provando a resistência do povo negro quanto à própria escravidão, né? Porque essa escravidão trouxe filosofias de vida, vamos lá, de opressão, de exploração, de injustiça, entre outros. Então, o reggae vem transmitir o amor, a paz, a justiça, a verdade, acima dessa difusão da filosofia colonial. Portanto, é uma forma de mostrarmos que nós, como negros, ainda temos cultura, ainda temos espiritualidade, e isso nunca vai acabar. E é engraçado que mesmo o próprio colono ocupou a África, nesse caso, durante séculos, e até acabou tirando alguns negros que estão cá no Brasil, né, por essa força de opressão ou por esse interesse de exploração, mas mesmo assim ainda existem profetas. Quer dizer, o branco fez de tudo para que a profecia negra não fosse vista, tendo denegrido o negro, né, chamado selvagem, instrumentalizado, né, tornado insignificante. Mas veja que estamos aqui a conversar sobre a própria profecia, porque se for já ver, mesmo nessa altura que os brancos, os europeus invadiam a África,
com essas filosofias de opressão, apareceu um profeta. É daí onde se liga o Rastafari, a África e Jamaica. Porque desses negros que eram tirados da África de uma forma forçada, né, e indigna, vamos lá, apareceu um profeta cá na diáspora, né, que já havia, vamos lá, percebido do estado de vida que os negros estavam passando cá na diáspora. E aí ele deu esperança, porque ele também era um pastor e tornou-se profeta, porque se lidava com a Bíblia, e já lhe deu uma visão. Quem foi? O Jah Rastafari, o próprio Haile Selassie. O Rastafari. E deu-lhe visão. O original. Exatamente. O profeta original, que é o Rastafari. Exatamente. Ele, Haile Selassie, deu visão ao Marcus Garvey, da Jamaica, para que chamasse a atenção ao povo negro para que olhasse para a Etiópia, para que olhasse para o Ocidente, nesse caso, o Oriente. E de lá se viria um rei. Viria um rei, ele dizia assim, que apesar de tudo que os brancos estavam fazendo em África, destruindo a nossa essência, as nossas culturas, moralidade, tradições, entre outros, ia restar um lugar que não seria ocupado. E desse lugar viria um rei, seria coroado um rei, que enquanto fosse coroado significaria a redenção dos negros. Na altura muitos não acreditaram, né? Porque imagina, o negro não tinha voz, era tudo aquilo. Mas a palavra ficou, e ele fez essa profecia numa das igrejas até nos Estados Unidos. Né? E alguns que tinham fé, que acreditavam no discurso dele, porque ele, o Marcus Garvey, era uma pessoa muito presente, né? Pela inteligência que ele tinha, pelo discurso que ele tinha. Marcus Garvey é um profeta. É importante também que os negros aqui no Brasil pesquisem muito sobre ele, porque ele é o pai da consciência negra. É uma das coisas também que contrastuei com a visão dos brasileiros quanto à consciência negra, porque a consciência negra não se celebra dia 20 de novembro, universalmente. Celebra-se no dia 17 de agosto, que é dia do nascimento do profeta Marcus Garvey, que foi o pioneiro, foi o Marcus Garvey que trouxe a civilização negra. A cultura Rastafari, lógico, ela envolve tanto a cultura negra, é uma mistura da cultura negra, me corrija se eu estiver errado, é uma mistura da cultura negra com a cultura judaica, com o cristianismo. E ainda tem alguma coisa do naturalismo aí. Você é padre do movimento Rastafari, né? Exato. O que faz um padre no movimento Rastafari? E me fale um pouco também como é a liturgia dos cultos, os rituais, como ocorrem? Pronto. De facto, não existe o Rastafari sem a condução das ovelhas, né? Como acontece nas igrejas, tem que ter um pastor que vai dirigir ou liderar a congregação. Nesse caso, transmitindo o conhecimento que o próprio Rastafari, a filosofia que o Rastafari tem como bagagem, né? Então, existe uma forma inteligente de passar esse conhecimento para os irmãos, para as irmãs, para as crianças. Sim. E de modo que até os que são recém-chegados também, se tiverem uma ignorância sobre o que é Rastafari, acabam se afiliando pela presença de um pastor, de um priesta. Então, ser priesta significa ser uma pessoa madura nessa convivência. Como é o nessa termo? vivência. Priesta, padre. Significa ser uma pessoa madura nesta vida. Sim. Sim, tem um conhecimento íntegro. Aquilo que você falou na questão que estava fazendo, da questão da natureza. Nós somos muito ligados à natureza, pela própria Bíblia, né? E respeitamos a vida, vamos dizer, na sua essência, não vida humana simplesmente. Respeitamos a vida de todos os seres que se movimentam, sim, partindo da Bíblia. Então, se você for a reparar para a Bíblia, em Gênesis 1, versículo 29 e até 31, verá que Deus deixou uma recomendação no princípio para os seres humanos, que dizia assim: vocês usarão as ervas, as plantas, as verduras e as frutas como mantimento. Sim? E em nenhum momento Deus citou a carne como alimento. Então, a partir daí, nós só se alimentamos de vegetais e frutas. Isso se testemunhando pelo amor, pela essência do amor, porque o que vai, vamos lá dizer, sustentar não só a questão da Bíblia proibir
o uso dos animais como alimento ou da carne como alimento, é a questão da própria manunciação do amor que se percebe nesta renúncia. Vocês são vegetarianos? Veganos. Veganos. Veganos, sim. Então, a nossa É alimentação... além do vegetarianismo. Sim, porque nem sal usamos, nem químicos usamos. Sim. Como é? Vocês não usam sal? Não, nem mesmo? açúcar. O açúcar que usamos pode ser até o mais natural possível, né? Aqui é demerara, aquele açúcar marrom, né? Castanho lá em Moçambique. Sim. Então, esta alimentação, ela por si nos santifica. É preciso que se perceba isso. Por quê? Quando fazemos uma introspecção deste entendimento, a gente vê que ao não comermos os animais, a gente está manifestando o amor. Por quê? Queremos com que esses animais vivam, ou a gente pressupõe que esses animais vivam o tempo que Deus presumiu de vida. Então, não há o porquê de interromper a vida dos animais, nem por uma necessidade de alimentar-me, ou seja qual for. Porque a mesma vida que o animal tem, a vida que o animal tem é a mesma que o ser humano tem. Portanto, a mesma vontade que os animais têm é a mesma vontade que os seres humanos também têm. Aí podemos até dar um exemplo claro, né, da estrutura dos próprios animais, quando vemos as famílias dos seres humanos e as famílias dos animais. Você vai encontrar lá pai, mãe, filho, tio, sobrinho, avó, entre outros. Podemos até ir aos peixes, que também não comemos peixe, né? Você vai ver que a vida dos peixes é tal qual a nossa. Vivem em família. Então, significa isso que lá existe um amor, existe uma alegria, tá entendendo? Existe uma harmonia, existe tudo de bom para aquela vida que está lá, como Deus fez. É por isso que fez os peixes para viverem na água e nós estamos aqui por fora. Então, para nós, raça seria uma violência, perceba assim. Eu teria que primeiro sair do habitat que Deus me concebeu para eu viver, para ir ter que mexer em um outro lugar que Deus não me concebeu para eu poder ver, e justamente para esse lugar que é a água, meter a minha rede do anzol ou fazer qualquer coisa para tirar um peixe de lá, que eu chamaria esse peixe de filho, ou pai, ou mãe, ou sobrinho dessa família que a gente vai tirar esse peixe. Então, aí a questão seria, que sentimento a gente deixa nesse lugar quando a gente tira o peixe? Então, é a mesma coisa que podemos fazer imaginando a nossa família sendo invadida nesse sentido. Ou mesmo aqui onde estamos, que o mundo está nos vendo, vamos lá, com essa beleza, nessa inteligência, tudo que é bonito, e aparecesse um animal robusto, superior que nós, grandão, e fosse aí, tirasse você, e fosse lá onde ele vive, no seu habitat, fosse cortar em pedaços, metesse numa panela e também a cabeça, porque a gente come a cabeça de peixe, sem vergonha. Quer dizer, tudo isso aí, imagina como é que a gente ia ficar, e o animal fizesse festa e comesse. Como é que nós ficaríamos aqui? Ou até que fosse na sua família, né? Você já assistiu televisão, aliás, né? Com sua esposa, seus filhos. Mesmo. De repente virou um animal, chegar a tirar seu filho e ir lá meter na panela. Então, é por aí, entende? A gente pensa nessa tristeza com os peixes. Mas pronto. Então, aí estamos a defender a naturalidade, a natureza das coisas. Então, alimentamos-nos daquilo que tem semente e raízes. Por isso somos rootsmen, somos homens de raízes. Isso também tem a ver com a saúde, entre outros, que essa saúde não é só física, mas também espiritual. Porque se eu não matei o peixe, não matei a galinha, não matei o cabrito, que quando morrem tornam-se cadáveres, e como a minha barriga não é cemitério, eu não vou meter cadáveres lá, eu me santifico. Eu estou diminuindo menos um pecado, menos uma culpa. Bom, as outras igrejas vão dizendo que não, porque Jesus Cristo não sei o quê, deu peixe, etc. É preciso perceber que a Bíblia é uma metáfora. Nem tudo que está dito... Vocês seguem a Bíblia? Ou vocês têm um livro separado? Sim, sem a Bíblia não existe o Rastafari. É por isso que é preciso perceber que o Rastafari, nessa geração, nasce da profecia do próprio Jesus Cristo, como eu disse no princípio, em João 16. O Rastafari é a promessa de volta, ou da volta do Espírito Santo. Então, Haile Selassie, que é o Rastafari, é o Espírito Santo que Jesus Cristo prometeu. Daí que isso até choca
Muita gente, porque muitos pensam que Jesus Cristo ainda virá. O Rastafari é o Espírito Santo que Jesus prometeu. Exato, nós já sabemos que Jesus Vocês Cristo já acreditam chegou. que o rei lá da Etiópia, Haile Selassie, sim. mas esse rei, você disse que ele foi da descendência do rei Salomão. de Salomão. E a raiz de Davi. Ele veio antes ou depois de Jesus? Ele veio depois de Jesus. Mas ele era filho de Salomão? É filho de Salomão. Mas... É da linhagem do rei Salomão. Ele é da linhagem, ele não é o filho direto de Salomão. Exato, ele é parente, ele foi parente. É da linhagem, porque eu falei aqui da questão desse encontro que a rainha Sheba teve com o rei Salomão. Então, a rainha Sheba, quando teve filho, que é o rei Menelik, esse filho foi tendo filhos de geração em geração. Sim, sim. Então, do 25ª geração, eu entendi. apareceu Então, vocês acreditam que esse rei, que recebeu o nome, recebeu o título de Rastafari, né? Ele é o Espírito Santo. É isso, que Jesus prometeu. Que Jesus prometeu. E como diz que ele vai chegar como ladrão, por isso estamos aqui, muitos até vão se assustar quando viram isso, mas está louco, mas é isso. Certo. Estão à espera de que arrebatamento. Agora em relação à divindade, né? Ao sagrado, em quem vocês acreditam? Há um Deus criador? É o Deus de Israel ou é um outro Deus? Não existe outro Deus. Nós acreditamos no Deus que todo mundo acredita, que criou o céu, a terra, as estrelas, a lua, tudo que é visível e invisível. É esse Deus que nós acreditamos nele. Só que nós representamos o direto por uma pessoa viva, assim, que é Haile Selassie. Então nós não imaginamos um Deus, nós conhecemos o nosso Deus, que é ele, Haile Selassie, que ainda podemos aproveitar nesse momento, dizer que ele visitou Jamaica em 1966, nessa véspera, né, dia 21 de abril de 1966, até dia 23, 24, ele estava na Jamaica. Foi nesse momento que se provou essa profecia de que não se sabe em que minuto, em que segundo ele vai chegar. Porque nesse momento que ele foi visitar a Jamaica, tendo em conta o tratamento que os negros estavam passando por lá, e que eles iam provando que, de fato, tinham um pai, um rei em África. Os opressores britânicos não acreditavam, acabavam perseguindo, matando alguns profetas negros, até muitos acabaram fugindo para as cavernas, não é? Porque não tinham como renunciar à espiritualidade. E o branco queria que a gente fizesse isso, tornasse católicos, porque eles achavam que a igreja católica era a igreja certa, mas não é. A igreja católica não tem história em África. Então, não faz sentido um negro tornar-se católico. Então, foi por aí que muitos profetas fugiram e por essa perseguição. Mas, enquanto isso acontecia, a profecia viva ia acontecendo. Então, Jamaica teve o privilégio de viver um momento ímpar nesta geração, por essa visita que aconteceu no dia 21 de abril. Porque o rei, tendo se apercebido desse sofrimento desse povo negro, ele saiu da África, sendo o único líder, o primeiro líder que se preocupou com o povo negro na diáspora, né? E ele veio visitar, quer dizer, passou por muitos países, inclusive Brasil, Trinidad e Tobago, entre outros, Costa Rica, e acabou terminando na Jamaica, onde aconteceu essa profecia. E o que aconteceu para essa profecia se realizar? Os negros, os rastas, e quase toda a Jamaica anunciou que o rei ia visitar o país. E aí isso chamou a atenção, porque esses príncipes que haviam fugido para as cavernas anunciavam e falavam desse rei como Deus. E dito e feito, nesse chamar de atenção, o povo jamaicano saiu, todo ele, para Kingston. Quem é Jesus Cristo na cultura de vocês? Jesus Cristo é o Salvador. Né? Jesus Cristo foi enviado como Filho único, unigênito, que era para nos salvar do pecado, né? E morreu por nós, né? Na cruz, como todo mundo sabe. E é o Redentor, como sabemos. Então, e é profeta também. Então, vocês acreditam em Deus, que na cultura de vocês é Jah, né? Jah Rastafari. Sim. Jesus Cristo como Messias. Sim. E o Espírito Santo é o rei, Exato. O Rastafari. Mas assim, Jah Rastafari, por quê? Jah Rastafari, Jah significa Deus. Deus.
Jeová. E o... Então a gente não diz Jeová, a gente diz Jah, para simplificar. Rastafari, cabeça criadora. Ras, entendi. cabeça, Tafari, criador. Sim. Então, Haile Selassie I the First. Vocês também guardam o sábado, né? Sim. Observam o sábado. Nós cumprimos os 10 mandamentos, na verdade. O Rastafari segue os 10 mandamentos que fundamenta-se pela ordem Nyabing, ordem ancestral Nyabing. Então, isso já vem provando que nós, os negros, sempre fomos divinos, fomos sagrados. Sim. Moisés era negro. Arão era negro. Então, eles cumpriram os 10 mandamentos. Então, isso prova que em todas as gerações, nós cumprimos os 10 mandamentos. Então, essas imagens que a gente vê de Jesus aí, nas igrejas, Jesus loiro, não isso é colonização, meu irmão. Não é verdade? Entendeu? É preciso perceber que o branco é nosso filho. O branco tem que entender que ele é menino para nós. Ele nunca vai ser Deus, não. O branco nunca vai ser Jesus Cristo. Não é possível isso. Nem que coloca um branco aqui, é menino. Então, nós devemos provar, de fato, que Jesus Cristo já pertence às gerações africanas, desde Moisés. Jesus Cristo era negro. É negro. Na concepção negro, sim. É negro. Do movimento Rastafari. Porque a própria Bíblia já testemunha, sem querer buscar o próprio Jesus Cristo como tal, mas buscando a nossa divindade, você vai ver que Deus disse uma coisa bastante interessante em Gênesis, né, quando ele disse que fez-nos a nossa imagem, a semelhança dele. Então, eu quando vou ao espelho, eu vejo um negro, entendeu? Então, estou vendo a imagem e semelhança de Deus. Em primeiro lugar, Deus é negro, porque eu sou a semelhança dele. Então, não me mostre outra raça, porque eu em primeiro lugar. Então, Jesus Cristo em primeiro lugar, eu em primeiro lugar. Is a black man. Se eu for ao espelho ver branco, aí sim, Deus vai ser branco. Mas se eu for ao espelho ver negro, então Jesus Cristo é negro, porque eu sou a imagem e semelhança dele. Entendi. Então se diz que a África é o berço da humanidade, você está querendo me dizer que o homem surgiu em África, então o primeiro homem foi negro. O branco surgiu por consequências climáticas, contato com os outros lugares. Segundo os historiadores, tudo bem que a África antigamente englobava uma região maior do que o que é hoje, né? Mas segundo a história, o berço da humanidade é na Ásia, né? É lá na Mesopotâmia, que hoje não faz parte da África. Tudo bem que existe aí as teorias que antigamente a África se avançava ali, né? Mas eu não entendi essa questão. Quer dizer que o negro olha no espelho e ele vê Deus negro porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas o branco também, quando você olhar no espelho, vai ver um Deus branco porque... Sim, mas ele tem que saber de onde é que ele vem. O branco tem que perceber de onde é que ele vem. Entendeu? E de onde é que vem o branco? Vem do negro. Entendi. Entendeu? Porque ele vem... Porque ele vem depois. Então, Deus fez o primeiro homem à sua semelhança. Era negro. Sim. Porque você vai perceber também a história de Jacó e o próprio Isau. Quando o Isaac estava para morrer, sim, ele chamou o Isau, convidou-lhe para lhe passar a herança, nesse caso, por meio de uma bênção. E nesse contato, ele, sabendo que o Isau era caçador, pediu para que ele fosse caçar um cabrito grande e trouxesse e preparasse uma boa refeição para que ele, depois de comer a refeição, nesse caso de Isaac, pai de Jacó e Isau, ele fosse abençoar o Isau. Só que nesse momento, a mãe estava ouvindo, a mãe do Isau e de Jacó. E ela, por saber que o Jacó era o humilde, era mais forte, né? Foi lá, correu e segredou ao Jacó: olha, o seu pai está para abençoar o Isau, mas eu não concordo que o Isau seja abençoado, porque eu sei que você é o mais humilde, o mais respeitoso entre outros. Você é a essência daquilo que... né? Pronto. Aí, a mãe, tendo ouvido que o pai tinha dito ao Isau, apelou para que fizesse a mesma coisa. E disse: vai buscar um cabrito gordo, prepara uma refeição, né, maravilhosa, boa, e vai dar ao seu pai, que ele vai lhe abençoar. Mas tinha uma questão peculiar nisso aí, porque o Isau, nesse caso o Isaac, sendo o pai dos dois, estava cego.
ele era cego, ou estava cego, né? Porque já velho, etc. E uma das formas que ele havia encontrado de Identificar. obrigado, palavra assim, de identificar os dois filhos era palpar as mãos. E nesse caso a identidade do Esau era de pelos e o Jacó era de pele lisa. Sim. Daí que o Jacó, no entanto, preparado a refeição entre outros, para poder chegar ao seu pai e provar que era Esau, ele teve que colocar até pelo de cabrito na mão. Aí ele aproximou-se, deu a refeição e o pai pediu de facto para que visse, né, e palpasse ao Jacó para provar que era ele o Esau. E quando palpou, tendo em conta que encontrou pelo de cabrito, confundiu, acreditou no engano, vamos lá, do Jacó e o abençoou. Nisso, se você for a ver, está aqui. Olha para você. Eu tenho. Pelos. Então você, então você é da descendência de quê? Do Esau, os europeus, os brancos que têm pelos, são da descendência dos brancos, tá entendendo? Ah, entendi. O negro, o verdadeiro negro original, não tem pelos. Pelo. Cadê? Eu venho da África. Cadê? Coloque aí, deixa eu ver. Tá aqui, não tem pelos. Mas... todo africano. Nenhum africano tem pelos. Quer uma consola? Como a gente vive só dia 1 até dia 1 de janeiro de todos os anos. Então, não há como desenvolver o pelo. Então, quem desenvolveu o pelo foi quem foi para a Europa ficar no gelo. Porque precisava de pelo para poder se proteger. Não sei, a essência, né, dos animais é essa aí. Portanto, então, estamos a ver aqui a descendência de Jacó. Não, peraí. Deixa eu organizar aqui minha mente. Você está me dizendo que isso é uma coisa que realmente eu nunca tinha me atentado. Você está me dizendo que Jacó era... Isso está na Bíblia, né? Jacó tinha pele lisa. Isso é uma prova de que Jacó era negro? É a maior prova. Está aqui. Você vai para a África. A nossa história prova isso, que nenhum negro, vamos lá, nos faz acreditar que essa descendência de Jacó, se a Bíblia diz isso, está aqui. Você vai procurar qualquer negro africano, não tem pelos. Não tem. Mas vai encontrar negros brasileiros por causa da mistura, não sei o que, como o seu caso. Está aí com pelos, porque tem essa mistura dos europeus. Então, o primeiro homem é homem sem pelos, que é o homem africano. Então, o Isaac, quando abençoou o Jacó, que era negro, que era africano nesse caso, ele abençoou com tudo. Veja como está a África. A África tem tudo. Tem todos os animais, tem todas as plantas, tem toda a riqueza do subsolo, o clima, uma diversidade de clima. A África tem tudo. Para dizer que há coisas que o Brasil não tem, a África tem. Há coisas que a Europa não tem, a África tem. Há coisas que a Ásia não tem, a África tem. Mesmo em termos de animais, espécies de plantas, entre outros. Então, se formos a ver, a África tem tudo que todos os continentes têm. Mas a África hoje, assim, aqui no Brasil, ainda, inclusive, tem uma visão de que é um país... pela questão do preconceito mesmo, né? Que é um continente amaldiçoado... porque o cristianismo, algumas vertentes do cristianismo, havia assim, né? Como um local de cultura amaldiçoada. E acha que a África hoje, a pobreza, aquela pobreza que existe, né? A gente sabe que existe, é por conta disso. Você está me dizendo que se a África tem tudo, por que ela não conseguiu se desenvolver? Estamos a falar aqui essa história de Jacó e Esau é muito interessante, sabes? Sim. Porque quando o Esau vem, já na verdade, né? O pai já havia abençoado Jacó, havia abençoado o negro, os africanos, sim, com tudo. Aí ele entregou a refeição que já tinha feito, né? Preparou o cabrito que ele tinha de buscar, blá, blá, blá. Aí o pai disse, olha, mas eu já te abençoei. Como é que você está vindo de novo aqui? Não, mas não era eu. Pô, quem era, afinal? Não tem mais bem. Aí já, obrigado. Essa inteligência é universal. Mas só que ele, o pai, o Isaac, disse, olha, eu vou lhe, vamos lá, lhe abençoar, vou usar essa expressão, vou lhe abençoar com inteligência para você poder sobreviver. Sim. E Elisau partiu para o seu lugar, foi viver, que é a Europa. E quando chegou lá, usou essa inteligência para sobreviver de fato. É daí que a gente vem, sem querer contar muita história, a gente vê o emergir da própria Revolução Industrial, cá nesses tempos. Quer dizer, foi o desenvolvimento dessa inteligência que o Isaac deu ao Esau.
Sim. Só que quando o Esau desenvolve, estamos falando do branco, desenvolve o homem de pelos, né? Desenvolve É, a Bíblia, a revolução. Bíblia fala que Esaú era ruivo, né? Se não estou enganado. Era ruivo. Agora sim, essa questão da Europa, não era Jafé que estava mais, que povoou ali a região da Europa? Bom, Foi Jafé ou foi Esaú? nós vamos recuar muito mais para lá, né? Para o princípio. Hum. Foi Esau. O Esau é que parte para outra terra, com essa inteligência que o pai lhe deu, e nos traz o desenvolvimento. Porque Esaú foi depois de Jafé. Esaú veio depois de Jafé, não é isso? Primeiro Sim, 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 foi sim. Noé, É, e aí teve os 3 filhos. Cã povoou ali a região da África, né? isso foi E parte acontecendo. do Oriente Médio. É, Jafé foi para a região mais ao norte, né? A Europa. E teve o Sete que ficou ali mais pro lado do Oriente Médio e da Ásia ali, né? Sim, sim, mas isso não teve esse manifesto, esse pretexto de bênçãos, percebes? Porque Sim. a história é diferente. A história de Jafé não teve bênçãos, como estamos a ver aqui o Jacó. Teve maldição, porque segundo o relato lá, Noé, E sim, que acabou tem até algumas, sem bebedouro, tudo algumas isso. controvérsias, né? Mas se Sim, disse que Noé amaldiçoou, não é o foi Jafé. Cã, foi Canaã, né? Que foi, na verdade, o filho de Cã, né? Sim, Ele que o amaldiçoou Canaã, embebedou. que depois veio gerar ali o povo africano, né? Sim. Propriamente dito. Então, nesse desenvolvimento, chegamos até cá. Porque nós estamos a querer chegar até esses tempos aqui. Por que que a África não desenvolve? Então, tudo parte vamos dizer, deste problema, desse contraste, ou desse engano que o Jacó fez ao Esau. Sim. Então, a África está sofrendo uma vingança. O Jafé veio para se vingar do Jacó, mas teve que criar primeiro essa estrutura que a Europa tem. Primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial, no entanto, criada por inteligência de Esau, não tinha recursos. Está a entender? Tinha máquinas, tá? A Europa tem tudo, tem máquina, tem não sei o quê, mas não tinha recursos para poder desenvolver o que as máquinas podiam produzir. O ferro, o ouro, o diamante, entre outros recursos que a África, por ser um lugar abençoado, tem em abundância. Sim. E o próprio recurso humano. Por isso que muitos negros africanos, afrodescendentes, estão aqui no Brasil. Porque foram usados também como um recurso para poder desenvolver Sim. esta indústria, entre outras questões da Europa. Sim. Então, esse Isao, quando volta, este europeu, quando vai para a África, ele não foi de uma forma pacífica, não foi de uma forma amorosa, ele foi de uma forma mas bem brutal, que isso levou séculos. O povo negro parado, sem nem se pronunciar, não podia nem trazer inteligência, nem criatividade, né? Quer dizer, foram 500 anos o povo negro paralisado pelo povo europeu. Então, isso, sem dúvida, imagina lá 500 anos parado. O retrocedimento de precisar. Então, estamos atrasados no tempo por causa dessas... Então, enquanto nós estávamos parados a ser chicotados, a ser explorados, entre outras questões, a Europa estava desenvolvendo. Estava desenvolvendo 500 anos acima de nós. Então, todo esse desenvolvimento que a Europa tem nos pertence. O ouro que está no Vaticano é africano, é da África. E pode acreditar que milhares e milhões de crianças, pode até assumir assim, morreram por causa do ouro que está no Vaticano. Então, é riqueza de quem? Sim. As imposições que colocavam pela colonização em África, eu provo isso porque até minha própria mãe e meu pai só podiam estudar até o 4º ano. Mas que isso não era possível o negro estudar. E isso foi imposto durante séculos. Então, existia uma limitação de conhecimento, busca, aqui falamos há pouco tempo, que o conhecimento é poder, de busca de conhecimento dos próprios negros, imposto pelos brancos. E aí, o que aconteceu? A cultura, a moralidade, as tradições africanas tiveram que ficar paralisadas. Não tiveram um espaço de evolução. Não tiveram como se evoluir, como se desenvolver. Então, veja que até o que estou fazendo agora, eu estou retrocedendo no tempo para tentar buscar aquilo que o branco destruiu,
a nossa tradição, por exemplo, na forma de alimentar-se, como eu falei, que o negro, estou falando com toda a precisão, eu estou no Brasil, percebam, meus irmãos, o negro não pode comer nada da indústria, pela essência do ser negro. Quando o negro come coisas industrializadas, ele está se destruindo. Eu poderia dar um exemplo, até por essas cores, né? Porque nós raças estamos no verde, estamos do vermelho. Aqui no vermelho é onde existe morte, inveja, ódio, não sei o que, doenças, tudo está aqui. O amarelo é a separação, o verde é a salvação. Que até isso acaba também desmistificando essa questão do branco ser santo, Deus, e o preto ser diabo, que eles já criaram como filosofia para nos reduzir como diabos. Não, o Deus é verde, o vermelho é que é diabo, porque sabemos até quando você está a conduzir, quando vê o vermelho tem que parar, é perigo, não sei o quê. Sim. Então, O vermelho é do diabo? simboliza o diabo. É mesmo? Não é preto, não. Preto somos nós. Ou, não somos diabos, não. O vermelho Não. simboliza diabo. Sim, simboliza mim, não. simboliza o diabo. Porque agora se eu pegar numa faca e cortar o seu braço. Mas o vermelho não vem também do sangue? Jesus Claro, derramou o sangue? claro, nós estamos a falar daqui de uma situação de opressão, de negação à opressão. Sim. O vermelho, nós não queremos que esse sangue caia, porque esse sangue está por baixo, o verde está por cima, porque queremos viver o verde, né? Por isso que não queremos matar ninguém, não, understand? Yeah, man. Porque o diabo tem que estar por baixo, não podemos ver sangue injustamente. Sim. Então, o negro tem que comer só vegetais, frutas, não sei o quê. Aí ele vive saudável e vive mais tempo. Veja como é que também sofreu hoje. Por causa dessa ambição, dessa ganância, até como eu vi em Moçambique, o que me trouxe para aqui para fazer trabalho de jornalista lá, é que a maior parte da população nas cadeias, nos presídios, é população negra. Tudo aquilo é por causa de quê? Por causa da ambição. Porque querem comer coisas, não sei o quê, fazer banquetes, não sei quantos. Isso não tem nada a ver com o negro. Aqui Aí acabam roubando, cometendo crimes, porque querem usar coisas que não dizem respeito. Você consegue negritude. manter a sua dieta vegetariana, vegana aqui em Camaçari? Olha, é uma pergunta interessante. É um esforço, de facto. Primeiro por causa da cultura das pessoas, né? Eu encontrei um contraste cultural, que isso até... se eu fosse tão emocionado como vejo alguns brasileiros, estaria chorando. Porque isso me contrastou, por exemplo, com a família que me recebeu aqui. Eles são essencialmente carnívoros, entende? Alcoólicos, entre outros, alcoólatras. E eu sou assim. Então, percebe que aí eles davam mais prioridade às questões da carne. O uso do álcool é concebível dentro da religião? Não. Nós não usamos álcool, não usamos químicos, né? Na alimentação não usamos sal, não usamos o açúcar. Praticamente só usamos o que tem sementes e raízes. O que não tem semente e raiz a gente não usa como alimento. Então tem que ser alimento fresco. A gente colhe, coze e mantém-se, né? Então o álcool para nós até simboliza o diabo, né? No sentido de... Mas o álcool não vem da cana, que tem raiz? Sim, nós estamos comendo aqui alimentos frescos, você vai perceber, porque o álcool ele já é algo transformado, é algo podre. Porque mesmo que se faça de fruta, aí você vai ver isso aí. Eles acabaram civilizando os brancos. O álcool foi inventado em África, né? Através das frutas. Né? É importante que se fale disso aí. Eu estava a explicar aos meus colegas a questão de São João e do Kwanzaa em África, né? Que nós chamamos Kissimus, que é uma festa que os nossos avós agradeciam a Deus. Kissimus significa agradecer a Deus, né? Quis agradecer, Muxe e Deus. Então, nossos avós, antigamente, né, agradeciam a Deus na época de dezembro, que é a época de colheita, por terem o privilégio de comerem alimentos que, por vezes, nem precisavam trabalhar, que é o caso das frutas, né? A manga, o canhu, não sei o que. Deus nos dá isso aí sem precisarmos trabalhar. Então, os nossos avós celebravam esse momento, porque aparecia muita fruta. Aparece muita fruta, na verdade, nessa época de dezembro, em África, que aqui vocês, parece que é no mês de junho, quer dizer, parece não, São João é no mês de junho, que vocês São João comem milho, milho, amendoim, amendoim, laranja, não sei o quê. Aquilo ali... a celebração da fartura, né? Exato. Para nós já acontece em dezembro. Compartilhamento. Exato, para nós já acontece. Então, nesse momento, havia uma fruta que afrodisia, que nossos avós usavam para fazer bebidas. O canhu, que até
vocês conhecem pela bebida amarula. A marula vem dessa fruta aí. Mas ela, quando é feita a marula, de uma forma tradicional... Amarula? A marula, canhu, quando é feita de uma forma tradicional, ela é afrodisíaca. Então, nossos avós, nessa época, bebiam dessa bebida feita de canhu, né? E até por vezes dizia que se o marido encontrasse a mulher com outro homem, ele não podia, né, repreender, porque... Agora, a fruta dava esse poder, né, de desejo sexual. Mas pronto, isso é um dizer, né? Então, para deixar entender que existia uma tradição de celebração, de festa das frutas, da colheita em África. Então, isso prova que nós somos veganos. E essa bebida, esse álcool, já para a consciência Rastafari, é visto como algo nocivo. Porque nós temos que comer a fruta fresca. Para essa bebida se tornar bebida, ela apodrece. Então, nós não comemos coisas podres. O álcool é fermentado. podre. Fermentado, é podre. Não. Tem que ser algo fresco. Mas na Bíblia eles usavam algumas coisas fermentadas, né? Inclusive o vinho. Nós não bebemos vinho. Sim. Bom, podemos crer nisso, mas é preciso perceber que também nós recebemos a ordem na Bing. A ordem na Bing, ela vem... A ordem na Bing é a ordem que o Rasta cumpre. São as crenças, o credo. Exato, exatamente, é o credo Rastafari. O credo Rastafari. Exato, ela traz... Quais são os principais? Você já falou algumas aí, por exemplo, você já falou da lei, né? Que os 10 mandamentos, vocês cumprem integralmente os 10 mandamentos. Exato. Inclusive com a guarda do sábado. Exato. E além desses 10 mandamentos, tem outros mandamentos, tem outras doutrinas? Sim, quer dizer, na verdade, essas proibições acabam fundamentando a própria Bíblia, os próprios 10 mandamentos. Por exemplo, quando se diz que o raça não pode ser violento, o raça não pode se drogar, o raça não pode pegar em armas, o raça não pode se envolver em organizações criminais. Sim. Então, isso acaba tornando o raça o homem passivo. E a própria filosofia nos, vamos dizer, nos faz recuar para a natureza. Sim. Quanto mais a gente recua para a natureza, para os bosques, para as florestas, para a roça, tornamos mais ancestrais, mais rastas. Então, nós não somos muito de burgos, de cidade. Então, isso tendo em conta os problemas que a gente não quer se envolver, até mesmo com a própria política. Vocês não se envolvem na política? Não. A política bom, é algo que nasce do satanismo, pela própria essência. Mas o Rasta não era um político? O Rastafari não era um político? Não, ele era um rei. Um rei não é era um rei divino que usava o amor e não truques para poder governar o seu povo. Porque é preciso perceber de onde é que vem a palavra política. A palavra política vem do politrix, né? Vamos dizer em inglês. Politrix, que em português diria-se politruques. Tá entendendo? Vários truques para poder, o quê? Você usa truques para poder fazer o quê? Para poder enganar o outro. Então, nós não nos envolvemos nisso aí. Aí tem que desenvolver essa própria política trazendo o que é a democracia. A democracia nasce da palavra demon craze, entende? Que significa demônios malucos. Então, os que fazem política são demônios malucos. É olhar como é que está o mundo. Quem é que está por detrás de tantas guerras que a gente vê no mundo? É o Rasta? Não. Quem são? Quem são? Eu acho que é o mundo cristão, né? Não, são os políticos. É os políticos? Quem está por trás dessas guerras que estamos a ver hoje? Quando você olha para a Rússia, olha para a Ucrânia, olha para Israel, olha para a Palestina, quem está por trás dessas guerras? Para lançarem bombas, drones, não sei o quê. É o Rasta. Eu acho que quem está por trás são interesses que a gente muitas vezes não desconhece. Né? Mas quem defende... Os políticos são os porta-voz. Mas eles são praticamente os líderes. Mas deixa eu te falar... Eles são porta-voz, são líderes, podem decidir para que não aconteça. Sim. Entendeu?
Não é por ser porta-voz que eu não posso tomar decisão de pacificar um povo. Verdade. Entendeu? Então, se eu tomo a autoridade, como até se formos a ver aqui, o que o próprio Haile Selassie trazia quando criou, por exemplo, a Liga das Nações, porque é preciso perceber onde é que se destaca Haile Selassie, como é que a gente reconhece o próprio Haile Selassie como Deus na Terra. Foi pela obra que ele criou. Quem é? Quem é? Haile Selassie. Quem? Esse foi... É o rei. É o rei. Esse Majesty. Ele foi o rei... O fundador da Liga das Nações, que hoje se chama ONU. E ele, quando criou a Liga das E Nações... vocês acreditam que ele foi um deus na Terra? Ele é um Deus na Terra. Um deus para... É pessoa. Ah. Sim. Sem dúvida nenhuma. Ele é Deus em pessoa. Nesta geração, ele veio em pessoa. Não veio como profeta, ele veio como rei. Sentou no trono na Etiópia, dia 2 de novembro de 1930, e foi coroado como rei dos reis, senhor dos senhores. Deus, Jah Rastafari. Estiveram lá cerca de 32 nações reconhecendo a sua majestade como rei dos reis. Inclusive o Brasil esteve lá, no dia 2 de novembro de 1930. É mesmo? É, tiveram lá generais brasileiros. Vá lá ver a história do Brasil. Teve lá representando. E Haile Selassie veio visitar o Brasil em 1960, dia 10 de dezembro até dia 13. Esteve com o Juscelino Kubitschek. Foi lá inaugurar Brasília. Quem inaugurou Brasília foi Haile Selassie e Juscelino Kubitschek. E deixou recomendações. Que era para se cuidar do povo negro. Devolver os direitos do povo negro. O reconhecimento do povo negro. Foi a recomendação que ele deixou. Então, nós, raças, viemos hoje para vir testemunhar, de fato, que precisamos de um presidente negro no Brasil. Para representar este trono. Porque é o tempo dos negros agora. E vai acontecer. Daqui a pouco vai sair Lula, vai sair não sei quem. Há de vir um negro. Agora você falou que o Rastafari não se droga. E como é que fica a questão do uso da cannabis? Não é uma droga para vocês? Não. Nenhuma erva pode ser droga, né? Se a maconha, como você chama aqui no Brasil, que nós chamamos ganja, é interpretada na nossa linguagem, significa arma de Deus. Gan é arma, Jah, Deus, Jeová. Então, essa erva que nós usamos, em função a todas as ervas que nós usamos, porque nós só usamos ervas como alimento, como mantimento, ela tem uma importância espiritual peculiar para o Rasta, porque é tal como os muçulmanos evidenciam, né, o uso do incenso. Se você for a ver, aquele incenso que os muçulmanos, estou a dar um exemplo, né, dos muçulmanos, que os muçulmanos usam, tem um poder ao qual eles acreditam, de banir, como nós também, com a ganja, com a cannabis, nós usamos a erva para banir e bloquear os espíritos maus. Não quer dizer que a nossa oração não repreende. Não, mas é fogo. Nós usamos fogo. Tem-se dito que o fogo será o julgamento nesses tempos. Então, é esse fogo, a cannabis. Ela não só tem esse poder espiritual, fora isso, ela é medicinal. Então, nós usamos para protegermos de várias doenças. Sim? Então, não só fumamos, também usamos como chá, usamos como temperos no alimento, que é para fortificar a nossa saúde. E ninguém pode desmentir isso aí, porque é uma erva que Deus criou. Está lá em Gênesis. Mas o uso da perceba cannabis... que está lá em Gênesis 1, versículo 29. Até pode começar do versículo 28, 29. Isso aí, até 30. Quando Deus nos dá todas as ervas. Se fazemos aqui silogismo em filosofia, vamos ver. Vá lá ler a Bíblia. Deus, dou-vos todas as ervas. Dou-vos, repito, todas as ervas. Como mantimento. A cannabis o que é? Sim, é uma erva. Mas então, tem muitas agora, ervas. aí o político vem, por ele saber que a cannabis é uma erva que nos dá sabedoria, ele proíbe. Entendeu? Que é para nos deixar o quê? Cegos. Aí sabe o que faz? O que faz o político? Dá-nos leite. Leite é uma coisa que torna um adulto infantil. Entendeu? As pessoas tomam leite em vez de fumarem a cannabis. Tornam-se infantis. Porque a cannabis é para nos tornar adultos. Sério, tá vendo essa barba aqui? Eu não sou criança, não. Como é que eu vou tomar leite? Se você for a ver do ponto de vista da natureza,
Quem toma leite? Mesmo nos animais. Ah, os Os filhotes. os filhotes. Nós também fomos dados um tempo por Deus para consumirmos o leite. Até os 2, exageradamente até os 3 anos. Então, depois disso aí, não temos mais nada que se perseguir a mama da nossa mãe para chupar. Ainda quanto mais se for leite de vaca. O que é isso aí? Porque se você toma leite, torna-se infantil. Daí que o político vem e te engana. Tudo que diz, criança aceita tudo, né? Então, quando eles vêm contra a raça que fumou cannabis, eles não nos enganam, não. É mesmo. Estou aqui a falar para o Mas vem vosso cá. canal, vou ter me dizer uma coisa que é verdadeira. Eu sei que estou desafiando, né? Porque esse é o desafio do raça para com Sim, sim. essas leis falsas ou criadas pelos políticos para beneficiarem a eles. Porque Mas vem cá. essa lei contra a cannabis é uma lei injusta. Não, Entendeu? eu até É. acho. O Eu Brasil até- tem que eu rever. até- eu O até Brasil acho tem que precisa rever ser essa questão revisto. da proibição da cannabis, porque tem negros aqui. Ou devolvam os negros que estão aqui no Brasil para a África, porque lá vão ter a cannabis. Mas será que os negros vão querer vir? Tem que ver se. vão Então que querer eles ir dêem os também. direitos deles. Eu É um acho que é direito melhor do dar os negro. direitos, né? Ele foi tirado à força lá do seu continente, então porque tem que ser proibido de ver a sua cultura. Mas Entendeu? todo mundo lá na África usa cannabis? Todos os negros? Olha, Ou só os Rastafari? O Rastafari representa a essência do negro africano sem influências coloniais, estrangeiras, entre outros. O resto dos nossos irmãos vivem a influência. Já esqueceram da tradição. Então o Rastafari é uma resistência da cultura negra. Eu sou um negro, vamos lá dizer, original. Não só porque tenho cor da pele ou porque nasci em África, não. Eu sou africano negro original. Porque estou vivendo aquilo que foi concebido para um negro viver. Entende? Entendo. Não é só ser negro, nós temos uma cultura. A cultura do negro é Rastafari. Você se lembra da sua cultura. Você se lembra da sua raiz. Ô negro, você se lembra da sua cultura. Você se lembra da sua raiz. Rastafari, Rastafari. Rastafari, Rastafari. Sua cultura é o negro. Rastafari. Legal. Aí você vai investigar, meu irmão, vai investigar com toda a precisão. Há de ver por que é a cultura negra. Porque a Etiópia foi o único país em África que não foi colonizado. Tá entendendo? Verdade. Percebe isso em primeiro lugar. Então, significa que... Nas duas tentativas, a Itália perdeu a guerra. Sim, foi envergonhado. Foi Sim, envergonhado. exato. Foi vencido por pessoas que nem tinham armas. Eles traziam tanques, espingardas, cavalos, mas foram derrubados. Claro, pelo poder da natureza, pelo poder divino, porque nessa batalha de Adwa, de 1896, para bem precisar, 3 de março, quando os italianos invadiram a Etiópia, né, surpreendentemente, a guarda se apercebeu dessa invasão. E o rei foi ter com o rei, que era rei Menelik nessa altura. E o rei, em vez de chamar o exército para vir defender o país, ele foi para o tabernáculo, que é isso que eu estou trazendo para o Brasil, né? Essa ancestralidade que eu também estava a explicar porque que a Etiópia traz esta essência do negro, porque a Etiópia é o único lugar que não foi mexido, então é lá onde restam os valores negros. É uma questão interessante, porque assim, você fala dessa ancestralidade, né, do negro, da cultura Rastafari, da Etiópia. O cristianismo também tem uma ligação assim muito forte com a Etiópia. Foram lá que foi lá que foram encontrados aqueles livros que foram confirmados pelos achados lá do Mar Morto, né? Livro de Enoque, livro dos Jubileus, entre outros escritos antigos. Então, E o judaísmo também tem uma ligação muito forte com a Etiópia, tendo em vista que lá foi encontrado um grupo de judeus, né? Que inclusive o judaísmo moderno foi lá consultar esses judeus para entender um pouco mais de como funcionava o judaísmo antigo, né? Para reformular a religião judaica que hoje é conhecida. Por que você acha que a Etiópia tem essa ligação com as três
maiores, ou pelo menos as duas, né? Maiores Sim, até religiões. são três mesmo, porque o cristianismo também está ligado. Sim, o Na cristianismo, verdade, o judaísmo sim, e o Nayabing. o Rastafari, que não sei se é uma religião tão grande assim, né? Tão expressiva, mas a cultura, que por envolver a cultura negra, né? Exato. É realmente uma cultura É bem interessante difundida. que você está a levantar aí como questão, porque, na verdade, essas três forças sempre estiveram juntas. Na Etiópia, quem separou foi, vamos lá, o interesse do próprio branco. Por isso que o Haile Selassie sofreu muito, vamos lá dizer, tendo em conta essa opressão, essa precisão, ou até esse interesse que a Igreja Católica tinha de provar que o cristianismo nasceu na Europa. Mas no fundo, sabemos que o cristianismo nasceu em África. Então, a propaganda que a Europa fez sobre o cristianismo, né, como tal, distorceu esse entendimento. Por isso que tudo foi saindo aos poucos. As pessoas foram percebendo o cristianismo como católico e o judaísmo também foi se afastando para o seu espaço. E ficou, de fato, este Nayabing, que tem a ver com, né, os 10 mandamentos, em função desta união dessas forças espirituais. O Nayabing é a essência da união do cristianismo e do judaísmo. Sim. E pronto, é por isso que estava aqui a referir a questão da Etiópia não ser colonizada e nos restarem esses valores africanos desde o princípio. Quer dizer, como foi a África desde que ela foi concebida, a Etiópia tem esses recursos. Você acha que o fato de a Etiópia não ter sido colonizada ajudou a preservar essa cultura Africana. africana, Exato, essa a cultura ancestralidade Rastafari? africana. Exato. É uma ordem antiga, que não foi mexida, mas claro que os interesses da Igreja Católica acabaram invadindo, né? Porque a Igreja Católica, vamos dizer, os europeus lançaram bombas, foram destruir essas civilizações lá em 1935. Mas ali Selassie voltou a reconstruir, né? Em nós. É daí que nós dizemos que a ancestralidade africana está na Etiópia. Sim, porque foi o lugar que não foi mexido. Até porque, se formos a precisar, a África, antes de chamar África, chamava-se Etiópia, toda ela. Então, chamou-se África pelos interesses dos europeus. E a Etiópia, como não foi mexida, continuou com o nome que sempre a África se chamou, Etiópia. Então, a Etiópia é o nome da África antes de chamar-se África. É por isso que o próprio nome Etiópia já é ancestralidade. Então, o que está lá dentro vai provar isso. É daí onde vai encontrar... Mas naquela época o Egito já não chamava Egito? E não estava na África ali? Porque já tinha o Egito. O Egito foi invadido, né? É isso, mas na época de Abraão já existia um Egito. Sim. E Abraão veio muito antes de Salomão. E a Bíblia só fala da Etiópia depois, né? Na época de Salomão é que vai falar lá na Etiópia. Ou seja, o Egito, ali na África, é antes da Etiópia. Embora, né, a gente sabe que chegou em um certo momento da história, o próprio Egito foi governado pelos etíopes, né? Pelo povo da Etiópia. Obrigado, sim. Então, também a questão aqui é o fato da Etiópia não ter sido mexida. Sim. O Egito tem muita história, hoje sabemos o que é, né? Muita política, entre outros. Eles venderam a essência da própria história do Egito. Quando o povo de Israel estava no Egito, os egípcios eram governados pelos etíopes? Pelo faraó. Sim, pelo faraó. Mas o faraó era etíope, era negro? Não. Porque depois a gente sabe que depois veio, o Egito foi invadido e colocaram os etíopes, foram expulsos, né? Os negros, os faraós negros, como é que chama? A dinastia negra, foram expulsos, né? E aí eu acho que foi daí que veio a perseguição. Você já viu um papa negro? Não. Então, o faraó é papa hoje. Entendeu? Entendeu? Então, o faraó sempre foi branco. Eles invadiram a nossa terra. O faraó sempre foi branco? É. Mas no Egito tinha os faraós negros.
Inclusive lá, se você pegar as pinturas, né? Você vai ver que tem ali a representação de um povo negro no Egito. Olha, o Egito é um país, vamos lá dizer, meio diferente do que é a África no geral. É Egito, Marrocos, Tunísia, entendeu? Eles não têm Sim. uma pele igual à nossa. Não, hoje eles não têm uma pele. Hoje as pessoas não são negras porque eles foram invadidos pelos árabes, né? De fato. Eles foram colonizados A- pelos a- árabes depois ali já na Mas Idade Média. o Egito, hoje, os que estão lá a viver no Egito são descendentes vamos lá dizer, dos que viveram lá antes dessa colonização. Então, é um lugar que até, se você for a ver, quando se falava dessa resistência, de facto, com a colonização, era um povo tratado de uma forma especial. Vai ver a Argélia. A gente tinha que... Então, no Egito, as pessoas não eram negras. Não, nunca foram negras. Mas e quando José foi sepultar Jacó? Se José era filho de Jacó, que você disse que era negro, que ele tinha a pele lisa, então José, eu acredito que José era negro também, né? De fato. Ele viveu no Egito e quando ele foi sepultar Jacó, ele foi confundido com os egípcios. Se ele foi confundido com os egípcios, provavelmente ele tinha a mesma aparência. Ok, eu mesmo que se formos a ver, se você for a ver como está o Brasil, aqui tem tudo, né? Não quer dizer que todo Egito era branco. Eu tô lhe Ou era perguntando porque negro. Mas estamos falando eu sempre acreditei que na época que José estava no Egito, foi justamente a época que o Egito foi dominado, foi governado pelos etíopes. Tinha um outro nome agora que eu não tô me lembrando, mas porque na verdade ali tinha um reino que englobava toda aquela região ali da Etiópia, parte ali do Egito, Eritreia. Argélia. Então, eu acredito que quando naquele período que Jacó, que aquele pessoal foi para o Egito, era justamente o momento que os negros dominavam o Egito. Depois veio a invasão lá dos povos árabes, e aí foi onde mudou-se o faraó, e a partir daí os descendentes de Jacó começaram a ser perseguidos, né, ser forçados a trabalhar. É o que eu acredito, mas aí agora você está me surpreendendo que você está dizendo que os egípcios nunca foram pretos. Na essência, né? Na essência, porque é preciso perceber que esse trono do Egito passou para Roma. Sim, mas isso foi muito depois. Claro, mas isso vem certificar nessa geração que o negro sempre foi colocado como uma imagem diabólica, percebes? Se você for olhar para Roma hoje, nunca colocaram naquele pódio negro. É tal como acontecia, porque para nós africanos, o faraó hoje é representado pelo Papa. É só perceber isso. Você vai ver que tudo é a mesma coisa. Eles vão criando essa falcatrua toda. Até mesmo a própria Bíblia tem partes distorcidas. Sim, porque eles estão em frente disso aí. Agora, nós temos que ter uma visão. Saber perceber quem somos, qual é o nosso lugar aqui na Terra. Então, estamos num momento de reivindicação. Nem tudo temos que ouvir e acreditar. Por isso que damos graças hoje que nós negros conseguimos se formar, ter um conhecimento amplo que não tínhamos antes. Aí já conseguimos questionar. Eu, propriamente, parti daí. Quando me formei em jornalismo, eu comecei a questionar, afinal, quem sou? Por que sou negro? Tudo isso aí. E fui encontrando esses significados de uma forma intelectual. Não encontrei o Rastafari na rua. Não encontrei o Rastafari, não sei. Eu busquei. A questão do cabelo. Pela literatura. Vocês não cortam o cabelo, né? Sim. Não corta. De onde vem essa orientação? Porque a Bíblia ela fala que não podia raspar a cabeça. Exato. Tem lá o voto do Nazireu. Nazireu, né? Que o Sansão era Nazireu. Exato. Então, nós recebemos o voto de Nazireu. Se você for a ler em Números 6, versículo 5, já pelo voto de Nazireu,
proíbe-nos tirar o cabelo. Ele diz que temos que deixar o Mas cabelo todo crescer. mundo tem que fazer esse voto? Todo mundo tem que seguir esse... É importante, sim, fazer esse voto, porque o cabelo tem uma importância espiritual. Fora de ser uma coroa que nos representa para Conjá, o cabelo tem um poder, vamos lá dizer, místico, né? Que se perceba isso. Porque o cabelo... Mas eu que não tenho cabelo, posso ser... Claro. Eu mesmo também tenho problema de calvície. Posso. Mas, Isso aqui é coisa do branco, né? da natureza. Da natureza. Sim, então... É coisa da mistura. O cabelo por si pelo aquilo que é, né? Quer dizer, cresce, O que significa o cabelo espiritualmente? O cabelo cresce quando estamos a dormir. Percebes? Então, ele assume a responsabilidade de preservar tudo que nós buscamos como energia durante o dia. Sim, daí que nós, como somos crentes, o Rastafari, esse Rastafari que nós seguimos é um Rastafari de crença, acreditamos que de noite os espíritos vêm e posam no nosso cabelo. Os espíritos de quem? Os espíritos ancestrais. Os ancestrais. Então a cultura Rastafari também acredita nos ancestrais, né? Os ancestrais estamos a falar da Bíblia, né? Não estamos a falar de pessoas quaisquer. Nossos ancestrais vivem, são da Bíblia. Moisés, o rei Salomão, Jesus Cristo, entre outros, Elias, todos esses aí. A gente busca o rei Davi, a gente busca os espíritos deles, né? Vamos dizer assim, para esses tempos. É daí que a gente tem dito que nós vivemos uma reencarnação. No entanto, que o espírito nunca morre. O Rastafari diz acredita na imortalidade da alma. Nós não morremos. Rasta never die. Porque, de facto, o que é vida é espírito. A carne, ela representa o espírito. Mas Deus, quando criou a carne, ele deu um prazo, assim, de vida, né? Em idade. Daí que, quando se assume um tempo, a carne cansa-se e acaba voltando para a terra. E nós acreditamos que Deus tira o espírito e coloca numa nova carne. Né? Então a gente continua vivendo. E o espírito sempre vai precisar de se alimentar com o que já viveu no passado. Daí que a Bíblia é o centro da história do nosso passado. Quer dizer, eu tenho um novo templo, né, com o espírito que já vinha vivendo, né, que estou vivendo numa nova estrutura, numa nova carne, mas sendo o espírito antigo que eu vivo, eu tenho que provar isso buscando a Bíblia. Sim, daí que eu vou ler a minha história ontem para poder perceber o hoje. Se Davi orava, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, o espírito é aquele. Então, vocês não cortam o cabelo porque acreditam que as forças... Exato. A força de sanção está em nós. As energias vão se acumulando no cabelo. Exato. Daí que não só fica por aí. Porque se formos a ver, esse cabelo tem um poder também de nos proteger de momentos, vamos lá dizer assim, de confrontação. Por isso até quando Bob Marley ia ao palco, mexeu o cabelo. A ideia quando alguém me provoca, né, faz-me mal, eu não preciso de agredir, não preciso de devolver. Né, no entanto, eu sou... Balanço o cabelo. Mexer o cabelo vai me transmitir uma sensação de bem-estar e digo, a vida vai te mostrar ou vai te ensinar e vou-me embora. Sim, e é assim mesmo. Sim, então, dá-nos um poder de estarmos bem com nós mesmos, mesmo mediante as situações de conflitos, né, de contradição para com a Babilônia. Mas também o cabelo vai ser interpretado na filosofia Rastafari como uma forma de separação. Sim. Esse cabelo significa para com quem está na Babilônia que nós estamos distantes. Mesmo estando na Babilônia, que é a terra satânica, nós estamos distantes. Por isso que você vai ver que aquela é raça. Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo não estou aqui. Sim, eu estou distante. É uma forma de manter a ligação com as origens. Exatamente. Eu estou na ancestralidade. Estou separado da Babilônia. Eu digo, aquele é raça, aquele... Porque viu-se a diferença que ele tem pela distância de vida, de consciência que ele, vamos lá dizer, presume, manifesta naquele lugar. Então, nós viemos para cumprir uma missão. Como é o casamento na cultura Rastafari?
A ordem Nayabing, A poligamia é permitida? a ordem Nayabing significa, nesse caso, homem e mulher. Né? É por isso que nós, como rastas, não acreditamos muito na Igreja Católica, porque eles dizem que só existe Deus. Para nós existe Deus e deusa. No próprio Haile Selassie tinha mulher. Entende? Então, ele veio representar a perfeição de convivência, de um amor conjugal entre homem e mulher. Daí que o Rasta tem que casar, mas esse casamento pressupõe eternidade. Significa que se eu caso com uma mulher, não posso me meter com outra mulher. Não pode separar, não tem divórcio. Não posso me envolver com outra mulher. E mesmo que ela mora. É mesmo. Assim como também, mesmo que mora o homem, a mulher na Yabing não pode se envolver com outro homem, porque nós só temos um coração e amamos uma vez. Agora, existem ordens que nasceram em função à rebeldia a esta ordem, porque não conseguiam se assegurar, né? Mesmo no Rastafari, existe a ordem Bobochante. Então, os rastas Bobochante, que não tiram a toca do cabelo, tem um turbante também, que é uma ancestralidade, é um poder ancestral, por isso que coloca-se pela cabeça. Eles casam com 7 mulheres. Casam com 7 mulheres? Exato. Mas é Rastafari, a gente respeita. Porque aí aparece um rei que tornou-se rebelde na Jamaica. Aí ele foi criar essa ordem Bobochante, porque ele dizia que tinha que se multiplicar a raça negra que estava. Ah, entendi. Estava acabando. Então, por isso permitiu casar com 7 mulheres. Exatamente. Mas, no fundo, a ordem fundamental, a ordem mãe, padrão do Rastafari é a ordem Nayabing. O homem casa só com uma mulher. E o casamento é como um casamento comum, só que não se come carne, não se bebe casa na álcool. Casa na igreja, exatamente. Na igreja, Rastafari, no tabernáculo. No tabernáculo. Tem tabernáculo aqui em Camaçari? Ou próximo? Olha, o Brasil inteiro não tem tabernáculo. É mesmo? Não tem tabernáculo no Brasil inteiro? Não tem. Eu tive o privilégio de conhecer alguns estados aqui no Brasil. O caso de São Paulo, Maceió, Maranhão, Florianópolis. Nesse processo de troca de experiência com os irmãos. Existem alguns irmãos que tendem a viver essa filosofia, mas não têm a essência, porque também não se pode viver o Rastafari sem tabernáculo. É impossível. É impossível. Não existe Rastafari sem tabernáculo, por causa da própria estruturação, vamos lá, do condimento que o próprio tabernáculo contém. O tabernáculo por si, ele construído, simboliza vamos lá dizer, a consciência do Rastafari. Quer dizer, se existe tabernáculo, quer dizer que a consciência Rastafari está cá. Porque o tabernáculo, sendo circunferencial, ele contém os 12 pilares e 4 portas. Esses 12 pilares simbolizam 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Sim? Então, se você for a precisar, você vai ver que cada tribo tem sua missão no tabernáculo. E essa missão é espiritual. Daí que você só vai se descobrir quando estiver lá no tabernáculo, que missão você tem. Como Rasta, na espiritualidade, que eu estou aqui, como Nafital, eu sou da tribo Nafital, eu sou professor, sou African teacher. E como é que você sabe que você é da tribo de Naftali? A gente tem um calendário, nós temos um calendário africano ancestral. Sim, e que esse calendário pressupõe que em cada época que nascia um filho de Jacó, dava-se determinado nome e esse nome representava a tribo. Então, desses 12 meses, nós vemos as épocas. Então, a partir do calendário gregoriano romano, localizando o meu mês, eu vou localizar a minha tribo. Trago esse calendário, esses vamos lá, condimentos da literatura Rastafari. Então, eu sou de janeiro. Diretamente ligo-me à tribo Nafital. Então, se eu vou à Bíblia, em Gênesis 49, lá vamos encontrar as características das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó.
Sim. E aí, a partir daí, você vai se conhecer. Vai saber qual é a sua missão, tendo em conta as pessoas como até pressupõem o horóscopo, né? Né? Vocês não usam Não, o horóscopo é um engano, é uma manuseação do engano da Bíblia. Sim. Né? Como é que chama mesmo? Como é o fundo? Segundo Escorpião, os Capricórnio. signos. Horóscopo. É horóscopo Horóscopo, mesmo. sim, isso aí. É. Isso é uma mentira que eles inventaram, porque se você for a ver, ir para a Bíblia, encontrar a sua tribo, você vai conhecer as suas características de uma vez só. Eu não vou precisar de em cada semana ouvir na rádio, ouvir na revista que esta semana vou ter sorte no amor, vou ter sorte no dinheiro. Não, eu já sei que eu sou Zebulon, eu sou Naftali, eu sou Gad, eu sou Benjamim, eu sou Judá, eu sou Simão. Então a minha missão é essa. Judá, por exemplo, até se formos a ver para sermos mais precisos. Jesus Cristo nasceu, nós não acreditamos que ele tenha nascido em dezembro. Isso é outra história do colônia. Até quando ela fala de... Nasceu quando Jesus Cristo? Em julho. Em julho? Dia 23 de julho. Dia 23 de julho. Porque o julho, quem nasce em julho é da tribo de Judá. Mas quer dizer que... Peraí, é difícil de nós, raça, celebramos o dia 23 de julho. Porque assim, quer dizer que a tribo de Judá só nascia em julho? O pessoal os que nascem em julho são da tribo de Judá, que é uma tribo dos inteligentes. As pessoas que nascem em julho, se você for a ver, são inteligentes. E que nasce em setembro? Deixa eu ver que tribo... Da próxima vez que você vir aqui, você vai trazer esse calendário. Não, é melhor para eu me localizar. Eu vou trazer, até porque, se fosse possível mesmo... Não, vou trazer. Da próxima que me convidar, vou ouvir falar exatamente sobre isso. Porque eu mesmo preciso de consultar. Então você quer dizer que o horóscopo é, na verdade, uma imitação desse sistema das tribos de Israel. Exatamente. Agora, eu realmente não consegui entender essa questão de que quem nasce em um mês é de uma tribo. Realmente, quer dizer que as tribos só tinham filhos naquele mês? Pronto. Ou isso é uma crença? Ou isso é uma crença, forma de organização, uma liturgia? Pronto, porque para quem for inteligente vai perceber assim. Entendeu? E acaba dando, vamos lá, certo como quem diz, porque quando você repara para as características da tribo e olha para si, você vê... como também as pessoas quando ouvem horóscopo, ouvem signos, acabam se identificando com aquilo e pronto, ficam viciados daquilo. Você é de Janeiro. Naftali, que é professor, African teacher. É uma pessoa que ensina. É de janeiro. Ele ensina. É uma pessoa que fala, que conversa. Na igreja tem essa missão de... Entendi. Agora, voltando um pouquinho sobre a questão da cannabis, você falou que vocês usam... Só me tirando dúvida, vocês usam de forma recreativa ou apenas de forma litúrgica, espiritual? É espiritual. Não usa de forma recreativa? Não. Nós usamos... Ela não é usada de forma recreativa? Não, até só nos cultos? Nos cultos... Quer dizer... Mas como vocês... Mas como não tem tabernáculo aqui, os cultos acontecem em casa, então... Porque a ganja pode ser usada de uma forma coletiva e individual. Se tendo em conta o tabernáculo. Coletiva no tabernáculo e individual em casa. Sim. Então, ela tem que ser acompanhada pela Bíblia. Nós, quando usamos a cannabis, tanto no tabernáculo, se for a ver, por exemplo, quando abrimos a cerimônia, temos um instrumento chamado kush. O kush é um instrumento que contém 4 componentes do universo, né? Nesse caso, a água, o oxigênio, a terra e o fogo. E o fogo é representado pela cannabis. Aí a água fica naquele coco, a gente chupa. Então, quando começa a cerimônia na Yabing, o culto Rastafari, esse kush passa por todos, que é para purificarmos, né, nossa alma, nosso espírito, de modo a que o trabalho que vai se manusear nesse dia, vamos lá, encontre o seu corpo puro, o seu coração puro, por aí, e no equilíbrio. Vocês fazem os cultos aos sábados? Aos sábados. Então, enquanto se queima o kush, tem que se ler o Salmo 18, para santificar a cannabis. E quando estamos em casa, ao acordar,
nós lemos Salmos 3. Aí usamos a cannabis também, para poder... Todo dia usa cannabis de manhã. Tem que ser, todos os dias em casa. Salmos 3 de manhã, Salmos 4 de noite. Sim. Aí você, antes de ler o salmo, usa cannabis, que é para purificar o seu corpo, no seu templo, queimar tudo que é. E aí você busca essa unção da palavra, né? E vai dormir, se for o caso de dormir. Se for para acordar também, porque... Então usa de manhã e de noite? E durante o dia também, pode ser. Mas durante o dia tem que ser controlado, porque por vezes saímos de casa, aí encontramos com pessoas que não vivem a mesma cultura. Então temos que ter todo o cuidado de não criar, né, mal-estar para os outros. Entendi. Mas ela não causa dependência, não? Não. Eu estou aqui há quanto tempo? Aqui no No estúdio? estúdio há quanto tempo? 1h Então meia. imagine se eu fosse dependente. É. Entendeu? Então ela não tem essa questão de dependência. Ela é um alimento. A gente come quando está com fome. Entendeu? Então a gente usa quando está a precisar. Não deixamos ela precisar a nós, não. Nós precisamos dela. Então eu sei qual é o momento que vou usar. Quando não é para usar, não uso. Estou aqui, não é para usar, não. Mas depois de sair daqui, se eu precisar, vou usar. Também se não precisar, ok. Mas quando chegar o momento de eu ir dormir, sem dúvida, tem que usar. Ler os salmos e ok. Tudo bonito. E isso torna-me puro, torna-me fogo. Porque o meu alimento é fogo nesses tempos. Então, as minhas palavras se tornam fogo. Palavras de julgamento. A revelação. Mas assim, todo mundo, a pessoa para participar para ser considerado Rastafari, ele precisa usar a cannabis ou é uma escolha? Não, não é obrigatório, mas é fundamental. Se você não quiser usar, não usa, né? Pessoa cristã mesmo, pode ser por uma razão pessoal, mas pela convivência que você vai ter com os irmãos e as irmãs, em algum momento, indiretamente você vai usar. Tem quantos membros aqui? Quantas pessoas que seguem a cultura Rastafari aqui em Camaçari? Aqui em Camaçari ainda estou num debate, porque essa cultura é muito radical. Alguns irmãos já aproximaram, mas quando viram a essência da cultura, aí se afastaram. Estão comigo, mas indiretamente. Por vezes vêm ao sábado, por saber que sentem alguma coisa quando estamos juntos, mas eu não vou assumir que sejamos 5, uns 2 talvez, que estão tentando, mas com que ele precisar ainda. O resto já recebi. Porque Rastafari, assim, pessoas com cabelo grande, assim, no estilo Rastafari, a gente vê muito por aí, né? Mas que segue mesmo a cultura. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Só pode ter dreads que chegam no chão ou arrastem. Mas se não tem a palavra, não tem este contato. Exatamente. Vai se chamar rasta porque as pessoas pensam que rasta é cabelo. Mas eu até quando vim aqui... comum, né? Vim aqui a primeira vez no Brasil, tirei minhas dreads. Tive um acidente, piolho, não sei o quê. Teve piolho? Aí tive que tirar. Dá muito piolho? Não. Vamos lá, não vou falar muita coisa, senão vou ofender alguém. É o lugar que eu tava, né? Aí tive esse Pegou azar. piolho. E se pegar piolho tem que cortar. Aí tem que cortar mesmo. A gente não é sujo, né? Tem que ser limpos. Isso. Aí eu tirei. Mas mesmo assim, não perdi a essência de ser rasta, porque o Rastafari é a nossa essência como ser humano, é o nosso coração. Aí outra coisa também, para seguir o Rastafari tem que deixar os cabelos crescer, também é uma regra. É uma regra. É necessário. É importante. É importante ou é obrigado? É essencial, é importante, porque também significa liberdade, percebes? Independência. Quando a gente fica assim, nós estamos a mostrar uma rebeldia contra o mal. É uma independência das coisas materiais, porque o condicionalismo que existe para a gente sobreviver, vamos lá dizer, no social, é de não ter cabelo e não ter a barba. Se você for a pedir emprego com este cabelo e a barba, você vai ser confundido. É isso.
Então, Como é que fica nessa situação? não, nós dependemos do já, nós não dependemos de dinheiro de ninguém, nós dependemos da Porque assim, o natureza. racismo, o preconceito a gente sabe que existe, né? Exato. E é forte. Então, como é fé, nós estamos a ver uma fé, nós acreditamos no poder do já. Sim. E eu não vou tirar a minha barba por nenhum salário. Porque essa barba me representa como homem. Percebes? E Deus é Senhor dos senhores. Então não existe um senhor sem E barba. a mulher tem algum ritual, algum adereço que precisa usar ou não? A mulher tem que tapar o cabelo, ela não pode usar calças, Hum, não pode usar saia curta, nesse caso roupa curta, tem que usar roupa, né, decente, nesse caso sim. uma saia comprida, um vestido que tape todo o corpo. A mulher raça não pode mostrar pernas, nenhuma parte das pernas, aos homens que não tenham intimidade. Tá? Ela tem que tapar. Só pode mostrar as pernas e o cabelo ao seu marido, porque é a beleza dela. Tá? Não é para ela sair de casa de calções curtos, de cabelo, sei lá, livre, para mostrar a beleza que ela tem fora. Não. Se ela já casou, rasta, ela tem que se preservar quando sai. E quando chega dentro de casa, ela se expõe, porque ela é escolhida de alguém. Então, ela tem que provar que você que me escolheu é que vai ver a minha beleza. Ela tira a roupa, despe quando está em frente do seu marido. Você já esteve na Etiópia? Etiópia como tal ainda não pude visitar. E como foi que você teve acesso à cultura Rastafari? Investigando, lendo, buscando livros. Sim. Tem algum ritual de iniciação? Você passou por algum ritual de iniciação? Eu fui batizado depois de 6 meses. Sim, aí quando a gente faz a renúncia dos alimentos, não é? Os elders, que são os mais velhos, os anciãos, vão fazendo um acompanhamento, né? Da nossa entrega, das nossas habilidades. E eu tive essa sorte de ser uma pessoa, vamos lá, que com muita rapidez consegui buscar, né? Também já vinha com um pouco de jornalismo, pesquisa, não que. Aí quando eu cheguei, fui buscar os livros que tinham esse fundamento, li, e pronto, quando me apresentei aos elders, eles viram uma maturidade. Foi quando Então você não nasceu me convidaram. dentro da cultura. Não. Você Eu me converteu. tornei raça, eu me converti. Primeiro pela música. Eu ouvi a música do Bob Marley e em algum momento... E o Bob Marley era Rastafari? Ele era Rastafari, religioso, seguidor da cultura? Sim. Tinha certos problemas que ele tinha por causa de mulheres, não sei o que. Por causa da fama. Por causa da fama. Ele era um artista, né? Acabou sendo fraco nessa área, mas foi um rasta exemplar para o mundo. Pela mensagem, pela obra que ele criou, que nos deixou, o legado ele precisava, porque se não fosse de Bob Marley, não teria me tornado rasta. Então, ele é que nos indica a sua majestade imperadora Haile Selassie como Jesus Cristo, redentor nesses tempos. Sim. Então ele diz Majesty, sigam Majesty. Então Bob Marley vamos dizer que é o emblema do Rastafari, do movimento Rastafari. Sim. Porque se formos a ver, foi ele quem trouxe ele que o Rastafari difundiu, né, para o mundo todo, exato, né, a cultura. E isso não é fácil, porque mesmo eu, imagina, eu estou aqui, nem tenho música, não tenho nenhuma arma, assim, quer dizer, embora eu sou músico, né, mas é difícil difundir o Rastafari, porque a ignorância humana é muito grande quanto a esta filosofia de vida. Então, a ignorância e o preconceito, né? De fato. Cara, foi maravilhoso o papo contigo, assim, aprendi muito, sinceramente. E eu acho que a gente ficaria aqui conversando mais 1 hora, já estamos aqui há mais de 1 hora e meia. Parece que o tempo passou rapidinho assim, a gente nem se deu conta, porque realmente é algo que eu tenho curiosidade, né? Tá ligado não só à minha ancestralidade, mas como às questões bíblicas também, que são muito, muito interessantes. Queria te convidar outras vezes, um outro momento, para a gente, de uma forma mais organizada. Eu quero até pedir perdão ao pessoal em casa que ficou meio desorganizado, assim, porque eu estou sem ninguém aqui para fazer o controle das câmeras e, assim, eu não podia deixar de perder essa oportunidade de trazer esse tema que é tão interessante, assim, é uma coisa nova, né?
que carece tanto do conhecimento, até para a gente tentar amenizar um pouquinho essa questão do preconceito. E acabou que eu tive fazendo aqui, né, essas mudanças e em alguns momentos eu me perdi. Então, peço perdão porque ficou meio complicada aqui a situação. Eu tenho que fazer o podcast ao mesmo tempo fazer a direção de imagens aqui. Mas quero te agradecer, Jimmy. Eu também tenho a agradecer, né, pela oportunidade. É uma honra, né, de estar no Brasil em primeiro lugar e falar, né, de uma forma formal e convencional para os meus irmãos brasileiros sobre essa questão da cultura ancestral africana. Sim, eu sou filho de uma mãe pobre, entende? Então, me vendo passar por esse momento, eu me sinto honrado. Sim, né? É algo divino para mim. Só Deus podia permitir Jah Rastafari com que isso acontecesse. Então, eu tenho que agradecer mesmo a Jah, né, pela condição que ele tem me dado, né, apesar de muitas adversidades. Estou aqui a falar, mas sei o quanto eu passei, né, para chegar aqui. Né? Imagino. É muita coisa. Então, vale a pena a gente acreditar em nós mesmos, né? Na nossa própria verdade, por mais que o mundo não acredite, que o mundo desvalorize, que o mundo te chute para lá. Não deixe de ser o que você é, não deixe de acreditar em quem você é e leve para frente, né? Vamos lá dizer, o bem, vamos lá, por aí, o bem que você tem. Carregue isso para frente, mostre às pessoas, porque o bem é mais forte, né? Então, o Rastafari é o bem que eu transporto na minha vida e estou levando para frente. E daí que vejo esta como uma oportunidade, uma das melhores oportunidades que já tive aqui em Camaçari. Nunca participei de uma entrevista, tal como aconteceu hoje. Então, isso eu tenho que agradecer, né? E agradecer também ao estúdio, ao convite, né? Que convidem-me mais. Foi muito bom. Que bom, que bom.